bem, pessoal, vamos dar sequência na resolução da segunda prova, né? Esse aqui é o segundo vídeo e vamos fazer as 3 questões que apareceram aí para a gente discutir sobre circuitos elétricos, tá? Envolvendo circuitos resistivos, né? E circuitos resistivos e capacitivos, tá? São questões bem simples, né? Mas são questões típicas, né? Que aparecem aí em exercício e tal, vale a pena a gente discutir, por isso que eu coloquei na prova para a gente fazer, tá? Então, esse problema aqui é o seguinte, você tem um gerador de força eletromotriz, é um gerador ideal, né? Ele não tem resistência interna, então ele apenas fornece carga, fornece energia potencial para as cargas, né? que chegam nos seus polos, tá ok? E aí você tem um resistor R4 aqui e um resistor R1, R2 e R3. R1, R2 e R3 são resistores idênticos, né? Com resistência de 60 ohms, tá? E o resistor R4 é um resistor de 100 ohms. E a força eletromotriz desse gerador é 120 volts. Então ele está pedindo qual que é a corrente elétrica que passa nesse amperímetro que está ligado aqui no resistor R2 e qual que é a corrente que passa no amperímetro A1 que está colocado aqui embaixo, né? Então, assim, um probleminha básico de circuitos, e esse circuito a gente vai conseguir tratar usando aquela ideia de resistências equivalentes, né? Porque como eu só tenho uma única fonte, né? E eu tenho aqui alguns resistores, parte deles ligado em paralelo e parte ligada em série, então eu posso substituir todo esse conjunto de resistores por um só, que vai produzir a mesma corrente total no circuito e a mesma energia total dissipada, tá? Então, eu tenho que identificar, né, quem está em série e quem está em paralelo aqui. Muito simples, né? É óbvio que esse R1, R2 e R3, eles estão em paralelo, né? Se você pega a diferença de potencial aplicado nas extremidades deles, é a mesma. Você veja, por exemplo, eu vou pegar aqui o caso do R1. Você tem que essa extremidade que está ligada no polo positivo da fonte e essa que está ligada no polo negativo. Então, você tem uma certa DDP aplicada nos extremos do resistor R1, tá? Esse ponto aqui, ó, está submetido ao mesmo potencial elétrico do ponto A. Então, o potencial aqui, ó, é igualzinho o potencial no ponto A, porque eu não tenho nenhuma queda de tensão nessa parte do circuito. Então, o potencial aqui é igual ao potencial aqui. Consequentemente, né, esse ponto é a extremidade do resistor R2 e do R3 também. Então, ambos estão submetidos ao mesmo potencial, tanto para o R1, quanto para o R2, quanto para o R3. E o polo negativo dos 3 resistores aqui está ligado no mesmo ponto, né? Que é o ponto B. Então, a diferença de potencial é a mesma para todo mundo. Quando você for tratar um circuito, se bater a dúvida, pô, esse camarada aqui está, será que eles estão em paralelo? Aplica a lei das malhas para eles. Pega esse trechinho aqui do circuito, por exemplo, ó, esse trecho aqui, ó, passando pelo R1, passando pelo R2 e voltando para o ponto A. Aplica a lei das malhas para ele e aí você vai ver que a diferença de potencial aqui é igual a diferença de potencial aqui. Faz a mesma coisa com o R2 e com o R3, você vai ver que os 3 estão em paralelo, tá? Então a gente tem aqui a corrente total, passa pelo resistor R4, quando chega nesse nozinho que eu estou chamando de A corrente tem 3 possibilidades para ela, né? Um bocado de corrente vai para o resistor R1, uma parte vai para o I2 e uma parte vai para o I3, tá? Então ele quer saber quanto que vai para o I2, tá legal? Então a primeira coisa é o seguinte, dado que esses caras estão em paralelo, eu vou achar a resistência equivalente para eles, o equivalente desses caras vai estar em série com esse aqui, e aí eu vou usar isso para achar a corrente total, tá? Nem sempre a gente vai conseguir usar essa técnica de resistências equivalentes, né? Igual a gente já viu naquele capítulo de circuitos com mais de uma malha, né? Quando você tem vários geradores de força eletromotriz e geradores de força contra-eletromotriz, né? Ou seja, geradores e, por exemplo, motores, né? Ligados ali no mesmo circuito, nem sempre você vai ter essa facilidade. Aí você tem que usar a lei das malhas e a conservação da corrente, né? Mas nesse caso aqui é muito simples, a gente pode usar a resistência equivalente. Então vamos pegar o equivalente só desses 3 aqui, ó, do 1, do 2 e do 3. O inverso do equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Como os 3 têm a mesma resistência de 60, isso aqui vai dar 3 sobre 60, que é 1 sobre 20. Né? Então lembra sempre que isso aqui, 1 sobre 20, é o inverso da resistência equivalente. Então quanto que vale a resistência equivalente só desses caras
que estão em paralelo. É só inverter aqui, né? Então vai dar 20 ohms. Tá legal? Então essa parte aqui do circuito, esse trecho, é como se eu tivesse uma única resistência ligada entre os extremos A e B, entre os polos, né, A e B, com uma única resistência de 20 ohms ligada nesse trecho de circuito, né? E consequentemente ligada em série com o resistor R4. Tá? Então qual que é a resistência total do circuito? Eu vou pegar agora o R4 e somar com essa equivalente aqui. Então vai dar, o R4 é 100, né? Então 100 mais 20, 120 ohms. Tá? A resistência equivalente total agora do circuito é 120. Qual que é a corrente total agora? Então eu tenho uma fonte ligado numa única resistência equivalente de 120. O que é a corrente que flui no circuito? Força eletromotriz sobre a resistência equivalente. Tá? Então isso vai dar 1 ampere. Beleza? 1 ampere é a corrente total. Tá? É a corrente que está passando pelo amperímetro A1, né? Passa pela fonte e passa pelo R4. Aqui ela divide, né? Ela divide no ponto A e nesse nozinho B, as três correntes se juntam e voltam para o valor I original. Né? Então, a corrente no amperímetro A1 é 1 ampere. Né? E aí para os outros? Aqui, gente, esse problema ele é tão simples que logo de cara já daria para saber, sem muita manipulação, já daria para saber que essas três correntes aqui são iguais. Né? E como a soma delas tem que dar a corrente original para conservar, né? Logo de cara você já poderia afirmar que essa corrente, essa e essa, é 1/3 da corrente original. Claro, né? Porque não faz sentido, se os resistores são idênticos e eles estão em paralelo, não tem por que passar mais corrente aqui do que aqui. Né? E os três caminhos são idênticos para a corrente. Tá? Então ela vai se dividir em 3. Mas vamos supor que essas resistências não fossem iguais, tá? Fosse um outro problema onde as resistências são diferentes. Então, e eu quisesse saber qual que é a corrente que passa em cada um deles. Então, a primeira coisa é o seguinte, eu tenho que aplicar a lei de Ohm para cada um deles. Para aplicar a lei de Ohm para cada um deles, eu tenho que achar a DDP que está aplicada em cada um desses caras. Ué, olha só, esses três caras não estão em paralelo? Então, eles estão submetidos a uma mesma DDP. Qual DDP? Esses três caras, eles não funcionam como se fosse um único resistor de resistência 20 ohms. Então substitui esses três caras aqui, ó, por um só de 20 ohms. E acha a DDP entre os pontos A e B. Ué, diferente potencial entre os pontos A e B é a resistência equivalente, né? Ou seja, a resistência desses três caras aqui combinada, que é 20 ohms, vezes a corrente que está passando nesse cara aqui, ó. A corrente que está passando nesse sujeito aqui, ó, é a corrente original. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é a resistência equivalente desses três vezes a corrente total que está fluindo no circuito. Tá? Então, essa DDP, né, entre os pontos A e B é a resistência equivalente desses três caras, que é 20, vezes a corrente de 1 ampere. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B é 20 volts. Tá? Então, se eu achei a DDP aplicada em cada um deles, agora eu vou aplicar a lei de Ohm individualmente, para achar cada corrente individualmente. Aqui ele só está pedindo a corrente no amperímetro A2. Né? Então, a diferença de potencial que está aplicada no resistor R2 é 20 volts, eu acabei de achar. Então, 20 é igual, aplicando a lei de Ohm, resistência do resistor R2 vezes a corrente que está passando apenas no 2. Então, 20 é igual a R2 vezes I2. Né? Então, a corrente vai ser 20 sobre R2. O R2 é 60, a corrente dá 1/3. Né? 1 ampere sobre 3, que é 0,33 amperes. Tá? Se eu fizesse a mesma coisa para o R1 e para o R3, daria a mesma coisa, daria os mesmos 0,33. Né? Ou seja, essa corrente aqui se divide igualmente em 3, né? Como tinha que ser. Tá legal? Eu poderia resolver esse problema usando a lei das malhas? Poderia também. Eu não tenho 3 incógnitas, que é a corrente I1, I2 e I3. Né? E eu tenho aqui, ó, eu consigo estabelecer 3 equações. Né? A equação para essa malha aqui, a equação para essa outra malha e a equação para essa outra malha. Né? Bom, e também, né, uma outra equação que o I1 mais o I2 mais o I3
me dá o I original. Na verdade, são 4 incógnitas, né? O I, I1, I2 e I3. Quais que são as 4 equações? Uma equação para essa malha, outra equação para essa malha, outra equação para essa malha, e depois a equação relacionando o I total com o I1, I2 e I3. Né? Você poderia montar um sistema de 4 equações e resolver. Também dá para fazer. Né? Mas nesse caso aqui é mais fácil o resistência equivalente. Tá legal? E aí a questão 4. A questão 4 é um circuito de uma malha só. Você tem dois geradores, tá? Com resistências internas. Um deles tem força eletromotriz ε1, o outro ε2. E eles estão conectados no resistor externo, que é R grande. Tá? E aí ele pede primeiro para achar qual que é a corrente que está fluindo nesse circuito e a potência dissipada naquele resistor externo. Tá? Gente, essa ideia, essa coisa, já falei isso para vocês, né? Resistência interna, resistência externa, não interessa. Esse R1 e R2 aqui, ó, você vê que eu desenhei eles independente do fato de serem resistências internas ou externas. Aqui elas são internas. Mas o efeito que elas vão causar no circuito é o mesmo. Né? Então, em termos, para o cálculo da corrente, o R1 e o R2, tanto faz se eles são resistências internas ou externas. Pode esquecer isso completamente. Tá? São resistências. Né? É um par de resistências no circuito. Tá? Então, vamos aplicar a lei das malhas para esse circuito aqui. Ó. Aí o exercício fala para a gente que o ε2 é maior do que o ε1. Tá? Então, olha só, gente, primeira coisa. Ele até já deu o sentido da corrente para a gente, né? Já facilitou a nossa vida. Mas mesmo que ele não tivesse dado, essas duas baterias aqui, ó, elas estão se ajudando ou se atrapalhando? Olha só, você tem que as duas estão ligadas com polaridades opostas, né? Você veja, essa fonte aqui, ó, ela tenta estabelecer uma corrente no sentido anti-horário. Essa fonte aqui, ela tenta estabelecer uma corrente no sentido horário. Então elas estão se atrapalhando, né? O campo elétrico que essa bateria aqui gera está se opondo ao campo elétrico que essa aqui gera. Qual das duas que vai ganhar? A que tiver maior força eletromotriz, que é o ε2. Né? Então a corrente vai fluir nesse sentido. As baterias elas se ajudam quando elas estão ligadas em série. Eu já mencionei isso para vocês, né? Quando você tem uma situação desse tipo aqui, ó, você tem uma fonte assim, ó, polo negativo, positivo. Aí você tem aqui negativo, positivo. Aí você tem outra aqui, negativo, positivo. Digamos que cada uma dessas forças eletromotrizes aqui, ó, seja de 2 volts. Então, quando você passa daqui para cá, você tem um aumento no potencial de 2 volts. Quando você passa daqui para cá, um outro aumento de 2 volts. Quando você passa daqui para cá, um outro aumento de 2 volts. Então, essas 3 baterias funcionam, né, se cada uma delas tiver 2 volts. Essas 3 baterias, elas funcionam como se fosse uma só de força eletromotriz igual a 6 volts. Né? Então esse desenho que aparece aí no enunciado é um desenho que é assim, né? Ele coloca da seguinte forma, ele coloca assim, ó, negativo, positivo. Né? Aí alguns de vocês me perguntaram o que significa isso. Negativo, positivo significa que você tem 2 ou mais, no caso aqui são 2, né? 2 baterias, 2 pilhas, por exemplo, ligadas em série. É apenas isso. Então você, aqui no caso, você está somando as forças eletromotrizes de cada uma delas. Então isso aqui você pode substituir por uma só, cuja força eletromotriz é a soma das forças eletromotrizes individuais. Tá? Mas ali não, ali elas não estão ligadas em série. Elas estão com polaridades opostas. Então elas estão se atrapalhando. Né? Essa camarada aqui está fazendo, como o ε2 é maior do que o ε1, a corrente flui nesse sentido, essa camarada está fazendo o papel de gerador e essa camarada aqui está fazendo o papel de um motor, por exemplo. Né? Quando as cargas da corrente convencional passam pelo ε2, elas ganham energia potencial, porque eu tenho um aumento no potencial aqui. Né? Então, por isso que o ε2 é a fonte do circuito nesse caso. Quando as cargas passam daqui para cá, pelo ε1, elas perdem energia potencial. Essa energia potencial é convertida, por exemplo, em energia mecânica lá do motor. Né? Digamos que isso aqui seja um motor. Então, aqui nesse caso, você tem gerador de força eletromotriz e gerador de força contra a eletromotriz. Um motor, por exemplo. Ou uma bateria de celular que está sendo carregada. Né?
Então a corrente vai fluir no sentido anti-horário. Tá legal? Então vamos aplicar a lei das malhas para esse circuito, né? Para achar a corrente. Então eu vou caminhar pelo circuito no sentido da corrente. Tá? Então vamos começar por esse ponto aqui, por exemplo. Vamos começar o passeio por esse ponto aqui, vou percorrer o circuito, voltar para o ponto original. Né? Então vamos começar por aqui. Aqui não tem nada, é só fio de ligação, não tem transformação de energia, não tem nada, aqui também não tem nada aqui. Cheguei aqui, corrente convencional, as cargas positivas, né, passam do maior potencial para o menor. Então aqui eu tenho uma queda de tensão menos R grande I. Tá? Seguindo adiante. Se eu tenho uma queda de tensão, boto menos lá, né? Seguir adiante aqui não tem nada, cheguei aqui, cheguei no R2. Vou passar de novo, do maior potencial para o menor. Ou seja, estou atravessando o resistor no sentido da corrente convencional. Então eu tenho uma nova queda de potencial, R2I. Cheguei aqui na fonte ε2, passei do menor para o maior potencial. Então eu vou ter um aumento no potencial ε2. Cheguei na resistência interna, R1, passei do maior potencial para o menor. Estou no sentido da corrente, né? Então passei do maior para o menor. Então vou ter menos R1 corrente. Cheguei no motor, vou passar do maior potencial para o menor potencial. Tem uma nova queda de potencial, ε1. É a força contra a eletromotriz, né? Voltei para o ponto original. Voltei para o ponto original, igual a zero. Né? Então aí como é que ficou ali? Só isolar a corrente, né? Que tem corrente aqui, ó, esse termo, esse e esse, eu vou passar para o lado direito. Então vai ficar esse sujeito aqui, esse camarada aqui e esse aqui. Né? Todos negativos. Então passei para o lado de lá e já botando em evidência vai ficar tudo positivo. Né? Então aqui é a resistência equivalente. Né? É a R mais R2 mais R1. E aí o que ficou do lado esquerdo aqui? O ε2 menos o ε1. Né? Você vê que o fato de aparecer uma subtração aqui é consequência das polaridades estarem opostas. Né? Se o ε2 e o ε1 estivessem na mesma polaridade, tivessem ligados em série, igual eu mostrei aqui, né? Eu teria um somatório. Tá? Então a corrente vai ser o ε2 menos o ε1 dividido pela resistência total. Né? Então quando você tem um circuito de uma malha só, o que é a corrente total? É o somatório das forças eletromotrizes subtraído do somatório das forças contra-eletromotrizes, né, dividido pela resistência equivalente, que é a soma das resistências. Né, estão tudo em série. E aí ele pede a potência que é dissipada no resistor R grande. Muito simples, né? Potência dissipada em qualquer elemento de circuito, seja resistor, seja um capacitor, seja um motor, seja lá o que for, né? A potência consumida por aquele elemento de circuito é a DDP aplicada naquele elemento vezes a corrente que está passando por ele. Para o caso específico de resistor, essa DDP aqui, ó, é resistência vezes corrente. Então, jogando aqui, ó, eu vou ter RI ao quadrado. Então, vai ser a resistência dele vezes essa corrente total aqui ao quadrado. Tá ok? Então, a forma geral, né, para a potência dissipada no elemento de circuito e a forma específica para o caso de resistores. A gente já viu isso várias vezes, né? Então, tá isso aqui. E aí, pronto, né? Esses são circuitos resistivos, agora um circuito resistivo capacitivo, que a gente já discutiu também nas aulas, né? Na verdade, essa questão aqui é muito parecida com o tratamento que a gente fez lá nas nossas videoaulas, né? Para o processo de carga do capacitor e a descarga do capacitor, tá? Então, na letra A é o seguinte, o camarada liga a chavinha, né? Eu não fiz o desenho completo, vocês olhem aí no enunciado da prova. Na letra A, o camarada liga a chavinha no ponto A do circuito. Quando você faz isso, você coloca em série, né? A bateria com o resistor e com o capacitor. O capacitor inicialmente está descarregado e vai passar a fluir uma corrente no circuito e ele vai passar a ser eletrizado, né? Aqui é o polo positivo, aqui é o negativo. Tá? E aí ele pergunta para a gente, fala para a gente demonstrar que depois de um tempo suficientemente grande de funcionamento do circuito, a carga que está acumulada no capacitor é C vezes Y. É a capacitância vezes a força eletromotriz da fonte. Tá? Então, assim, o jeito
mais rigoroso da gente tratar essa situação é montando a equação do circuito, né? A equação que descreve o processo de carga do capacitor, que é aquela equação diferencial que vem da lei das malhas, né? Então vamos supor, vamos começar o passeio pelo circuito, vamos começar por esse ponto aqui, ó, né? Então comecei por esse ponto, vou passar pela fonte, tem um aumento no potencial igual a mais epsilon, né? Passei pela resistência, eu sei que na resistência as cargas vão do maior potencial para o menor, no sentido da corrente, né? Então tem uma queda de tensão menos R dQdt, tá? Ao passar pelo capacitor, eu estou passando do maior potencial para o menor. Então tem uma nova queda no potencial, Q sobre C igual a zero. A corrente no circuito é dQdt. Como esse capacitor está sendo carregado, ele está sendo eletrizado, o dQdt é positivo, né? Isso aqui, ó, é a minha corrente. dQdt é positivo, tá? Então aí o que eu fiz, né? Eu fiz um tratamento parecido com o que a gente fez lá nas videoaulas, eu só reescrevi essa equação diferencial da seguinte forma, é uma equação separável, tudo que tem carga, tudo que tem Q e dQ, eu jogo do lado da equação, tudo que tem o dt e as outras constantes, né, RC, eu joguei para o lado direito, para eu poder fazer uma integral desse cara e desse cara, né? Eu não vou repetir aquele passo a passo do cálculo da integral, né, porque está feito lá nas primeiras videoaulas sobre capacitores. Eu tenho que fazer uma mudança de variáveis aqui, né? Eu chamo Cy menos Q de x, por exemplo, né? Aí faz a mudança de variáveis do diferencial, dos limites, e aí eu, né, eu vou cair na integral de um Ln, e aqui fica fácil fazer a integral, né? A integral de dt', né, de 0 até t, simplesmente t sobre rc. Tá? Que eu coloquei esse apóstrofo, né, só para diferenciar o limite de integração da variável de integração. Tá? E quais que são os limites? Quando t igual a 0, ou seja, quando eu liguei o circuito, o capacitor estava descarregado. Depois de t segundos, a carga no capacitor é Q de t. Então é só resolver a integral e aí no fim das contas a gente chega nessa expressão aqui, ó, que a carga em função do tempo, ela depende desse fator exponencial, E elevado a menos t sobre LC. Tá? E aí, depois de um tempo suficientemente grande de funcionamento do circuito, esse processo de eletrização do capacitor ele não vai continuar indefinidamente. Ele vai continuar eletrizando até um certo ponto. Qual que é a quantidade de cargas que ele acumula quando ele está completamente eletrizado? É só pegar essa expressão aqui, ó, fazer o t tendendo a infinito. Quando o t tende a infinito, essa exponencial de menos t sobre rc, ela vai para zero. E a carga final, que eu vou chamar de Q0, esse termo aqui sumiu, vai ficar então Cepsilon vezes 1, vai dar Cepsilon. Né? Então essa é a carga, quando o capacitor está totalmente eletrizado, a carga dele é esse valor final. Tá? Eu também já comentei com vocês, esse processo é muito rápido, né? Normalmente, a resistência, esse processo de eletrização, ele é tão mais rápido quanto menor a resistência. Tipicamente, né, nos circuitos aí do dia a dia, quando você liga o circuito, uma fração de segundos depois, ele já atinge essa carga final. Né? Você não tem que esperar um tempo longo até ele atingir essa carga final, não. Isso é muito rápido. Tá? Então, rapidamente você acionou o circuito e o capacitor já atinge esse valor final de carga. Tem um intervalo de tempo ali curtinho, mas o valor final é esse. Tá? Tem um outro argumento, pessoal, que vocês poderiam ter usado, eu ainda não corrigi a prova, né? Não sei como é que vocês resolveram esse problema, mas tem um outro argumento possível que vocês poderiam ter usado até bem mais simples do que esse, mas teria que justificar direitinho, né? Que é o seguinte, quando esse capacitor está totalmente eletrizado, quando ele está totalmente carregado, qual que é a corrente que está fluindo no circuito? Tem que ser zero, né? Enquanto está fluindo cargas, enquanto está fluindo corrente, ele está carregando, ele está recebendo cargas, então ele está eletrizando. À medida que isso vai acontecendo, qual que é a situação limite? Quando esse cara está totalmente eletrizado, a corrente que está passando por ele tem que ser zero. Quando a corrente é zero, se a corrente é zero, eu não tenho queda de tensão na resistência. Então, necessariamente, a DDP aplicada entre as placas do capacitor é igual a DDP da fonte. É aquilo que eu já mencionei com vocês, né? Fazendo aquela analogia
com caixa d'água, né? Imagina que você tem assim, só repetindo aqui rapidinho. Imagina que você tem duas caixas d'água, tá? Você tem uma caixa d'água aqui, bem grande, né? Que está totalmente cheia, tá? Aí você vem aqui e conecta numa outra caixa d'água que está vazia inicialmente, tá? Você vem aqui, conecta aqui e aqui, né? Que está cheio de água. Aí inicialmente você coloca uma válvula aqui, assim, né? Você coloca um tampão, não deixa a água fluir daqui para cá. Aí de repente você vai lá e destampa esse camarada, né? Que tem a entrada de água aqui. Aí você tira aquele tampão e deixa a água fluir até o outro. O que vai acontecer? O nível de água desse cara vai descer um pouquinho e o desse cara aqui vai encher. Quando que vai parar de encher? Quando o nível de energia potencial, né, correspondente ao topo da superfície de líquido, for a mesma para os dois. Quando esse líquido aqui ele vai descer um pouquinho, né? Então esse líquido aqui vai chegar aqui e aí esse camarada vai encher até um certo nível, né? Vai encher completamente. Quando o nível de potencial gravitacional desse pedaço e desse pedaço forem iguais, para de fluir massa de água de um para o outro. Aqui é a mesma coisa. Quando o nível de potencial desse eletrodo aqui foi igual ao do polo positivo da fonte e o do polo negativo aqui foi igual ao polo negativo da fonte, então eles estão em equilíbrio. O campo elétrico dentro do circuito é zero e aí para de fluir cargas lá dentro. Aí eu vou ter que epsilon, nessa situação, eu vou ter que a DDP no capacitor vai ser justamente o epsilon. Ué, mas o que é a DDP no capacitor? DDP no capacitor é epsilon. Mas qual que é a relação entre carga no capacitor e a DDP nele? Carga no capacitor é C vezes V. Né? Então, se VC é igual a epsilon, e o que é VC? VC é carga sobre capacitância. Então, quando a DDP no capacitor é igual a epsilon, que é a situação de equilíbrio do sistema, quando ele está totalmente eletrizado, a carga que está acumulada nele é Q0. E Q0 sobre C é o próprio epsilon, né? Pela definição de capacitância. Então, Q0 é igual a C vezes epsilon. Na situação de equilíbrio, Q0 é igual a C epsilon, que é justamente o que eu tenho ali. Tá legal? Então, assim, né, poderia fazer dessa forma ou dessa forma mais curta, desde que devidamente justificado. Tá? E aí vamos então para a letra B. Tá? A letra B é a mesma, o jeito de fazer, né, é parecido com esse, né, escrevendo a equação diferencial. E aí ele pede para a gente verificar como que é a DDP aplicada naquele capacitor ao longo do tempo, né? Como que é o V de T, tá? À medida que ele está sendo descarregado nesse resistor. Então, na letra B, o camarada liga a chave no ponto B do circuito. Quando ele liga no ponto B, que está aí no desenho, eu não reproduzi aqui, né, mas vocês olhem aí no desenho, quando ele liga a chave no ponto B, ele tira a fonte da jogada, tira a fonte, né, do circuito e deixa o capacitor, que agora está eletrizado, e insere com a resistência. Então, você vai ter um fluxo de corrente nesse sentido aqui, corrente convencional, né? Como é que fica? Aqui não tem jeito. Aqui, para a gente achar a DDP em função do tempo, a gente vai ter que escrever a equação do circuito. Aqui não dá para fugir, não. Tem que fazer mesmo. Tá? Então, o que rola? Vamos caminhar pelo circuito, por exemplo, começando desse ponto aqui, ó, começando por aqui. Tá? Então, olha só. Vou passar pelo capacitor no sentido do menor potencial para o maior. Então, vou ter um aumento do potencial, que aqui é sobre C. Né? Carga acumulada nele sobre C. Passei pelo resistor no sentido da corrente, então do mais para o menos. Vou ter uma queda de tensão, menos R vezes corrente, isso é igual a zero. Aqui eu tenho que tomar aquele cuidado, que eu já mencionei com vocês, que a corrente é dQ dt em módulo, só que aqui eu tenho que tomar esse cuidado, né? Porque a carga que está no capacitor, ela está diminuindo. Então, o meu dQ dt é negativo. Então, eu tenho que tacar um sinal de módulo aqui, ó, para garantir que esse termo seja positivo, né? E já tem um sinal menos aqui, indicando que eu tenho uma queda de tensão. Tá
Então aqui vem o módulo do dq/dt, porque ele é negativo. Tá? Então o módulo de um número negativo é menos o número. Então como é que fica a equação original aqui? Ó? Eu vou ter que esse Q sobre C eu passei para lá subtraindo, está aqui, né? O módulo de dq/dt é menos dq/dt. Esse menos daqui com esse menos daqui vai dar mais. Né? Então do lado esquerdo fica R dq/dt, agora sem módulo, é igual a menos carga sobre C. Tá? É uma equação diferencial separável, fica fácil resolver, né? Vou ter que a integral de dq dividido por q, tá para cá, e as constantes eu vou jogar para lá, junto com o tempo. Então o dt passou para lá, está aqui, o menos está aqui, e o r eu passei dividindo. Então ficou RC lá embaixo. E aí ficou uma integral simples de resolver. Né? Vamos fazer ela aqui, e o resultado dessa integral vai dar a solução do problema. E os limites de integração, como é que ficam ali, né? Olha só. Nessa situação aqui agora, da letra B, eu zerei meu cronômetro, tá? E aí é o seguinte, quando eu liguei o cronômetro, o meu capacitor estava totalmente eletrizado, então quando eu T igual a zero, o meu capacitor estava totalmente eletrizado. E a carga que estava acumulada nele é CE, que é o resultado da letra A. Né? Então quando eu liguei o circuito, né, dessa forma aqui, eu zerei o cronômetro, então quando T igual a zero, a carga é CE. Depois de T segundos, a carga é um Q de T. Que é o que eu quero achar. Né? E aqui eu botei um dt', né? Só para ficar mais formal ali. Né? Diferencial limite de integração da variável de integração. Então, como é que fica do lado esquerdo? Eu vou ter que ln de carga sobre Cy, né? ln, limite superior menos limite inferior. Então, vai dar o ln de Q de T sobre Cy. Isso é igual a menos T sobre RC. Menos T sobre RC. Né? Então, como é que fica isso? A carga, se você eleva a exponencial dos dois lados aqui, né, você vai ter que a carga Q de T, já obtendo aqui a expressão final, o Q de T vai ser C vezes Y, vezes E, elevado a menos T sobre RC. Né? Então, essa é a expressão da carga do capacitor em função do tempo. A carga diminui exponencialmente no tempo. Né? E o que é a diferença de potência que ele está pedindo? É a diferença de potencial VC em função do tempo. Olha, gente, qual que é a relação entre diferença de potencial num capacitor, carga e capacitância? É a definição de capacitância. Né? O V é carga que está acumulada no capacitor sobre C. C é uma constante, né? A capacitância. Então, Q dividido por C, então Q sobre C é igual a diferença de potencial no capacitor em função do tempo. Isso vai dar, né? Só passei o C para cá dividindo. O que sobrou lá? Exponencial de E a menos T sobre RC. Quando T igual a zero, né, nesse instante aqui, ó, né, quando eu coloquei o capacitor em série com a resistência e zerei o cronômetro, né, quando T era igual a zero, o capacitor estava totalmente carregado. Significa que quando T é igual a zero, a diferença de potencial inicial era justamente o epsilon, né, que era a força eletromotriz da fonte. Tá? E depois a VDP decai exponencialmente no tempo. Legal? Acho que era só isso, né, que ele perguntava. Entre as placas, em função do tempo, vale aquilo. Beleza? Então tá ok, gente. Né? Isso encerra, então, a nossa segunda prova. Tá legal? Na sequência aí, a gente vai para a terceira parte do nosso curso.